Bom dia, galerinha, beleza? Bom, dando sequência aí no nosso estudo em relação à distribuição eletrônica, bom, hoje o que nós vamos aprender a fazer? Nós já estamos falando sobre distribuição eletrônica, já tem algumas aulas, certo? Só que existe assim, ó, existe a distribuição eletrônica convencional, e existem também outros dois tipos de distribuição que os exercícios podem pedir para vocês aí, beleza? Existe o que nós chamamos de distribuição por camadas, certo? Por camadas. E também existe o que nós chamamos de distribuição por subnível, tá bom? A ideia aqui é nós representarmos os dois agora para a gente finalizar essa parte de distribuição eletrônica, beleza? Então, ó, vocês já sabem, né? Eu vou montar aqui novamente o diagrama de Linus Pauling, mas vocês já sabem como que eu faço para montar esse diagrama de Linus Pauling, beleza? Bom, já ensinei para vocês. São quantas camadas que nós temos? 7, não é? São 7 níveis. Então, ó, nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E são quantos os subníveis que nós temos? 4. S, P, D, F. Subnível S cabem 2 elétrons. No P cabe quantos? 6. No D cabe 10. No F sempre cabe 14. Isso. Montando o diagrama de Linus Pauling, ó. Nível 1 só cabe um subnível, então vai ser um S2. Nível 2 cabem até 2 subníveis, então sempre começando do primeiro, vai ser 2S2 e depois o 2P6. Depois o nível 3, cabem até quantos subníveis? 3. 3S2, 3P6, 3D10. Quarto nível, cabe até quantos subníveis? 4. Então vai ficar 4S2, 4P6, 4D10 e o 4F, isso, 14. Quinto subnível, não tem mais nada para preencher além do que eu já tenho, dos 4 subníveis, né? No quinto nível caberia até 5 subníveis, mas como eu só tenho 4, eu continuo com os próprios 4 que eu já tenho. 5S2, 5P6, 5D10, 5F, isso, 14. Bom, você já sabe, o sexto e o sétimo é a mesma coisa, só tenho 4 subníveis, preencho todos. Bom, nem precisa chegar até lá, eu já falei para vocês já entenderam essa lógica, né? Fica 6S2, 6P6, 6D10, podia ir até o 6F14. Aqui, ó, 7S2, 7P6, poderia ter o 7D10 e o 7F14, sem problema nenhum. Bom, mas a única regrinha que tem que ficar clara aqui é o seguinte, a distribuição eletrônica nós não fazemos de qualquer jeito, né? Eu preciso seguir as linhas diagonais do diagrama de Pauling. A primeira linha corta o 1S2, a segunda linha o 2S2, a terceira linha 2P6, 3S2, a quarta linha 3P6, 4S2, a quinta diagonal 3D10, 4P6, 5S2, a outra diagonal, ó, 4D10, 5P6, 6S2, a próxima diagonal 4F14, 5D10, 6P6, 7S2 e para finalizar 5F14, 6D10, 7P6. Nenhum átomo da distribuição eletrônica que nós conhecemos até hoje, o seu limite é 118, porque são 118 elementos químicos que existem, ultrapassou o 7P6. Então fiquem tranquilos em relação a isso daqui. Lembrando que esse diagrama de Linus Pauling vocês encontram na tabela periódica, beleza? Bom, professor, e como seria então esse fato das distribuições eletrônicas, por exemplo, por camada? Simples, ó. Então vamos pegar, por exemplo, o cálcio. Quando nós pegamos o cálcio, por exemplo, qual que é o número atômico do cálcio? Bom, galerinha, para ficar um pouquinho melhor, como vocês já viram que eu não tenho tanto espaço aqui, eu vou apagar esse diagrama de Linus Pauling. Mais uma vez eu refrisei com vocês como montar esse diagrama, já deve ter sido a terceira ou quarta vez, certo? Bom, e daí nós vamos seguir em diante, beleza? Como eu já sei o diagrama, certo? Então eu vou apagar aqui e vou apenas colocando como que eu já sei. Mas vocês podem anotar esse diagrama, principalmente na hora que vocês estiverem resolvendo os exercícios, vocês podem ir acompanhando, porque se vocês não seguirem o diagrama de Linus Pauling da maneira correta, vai errar os exercícios, tá bom? Então, ó, eu quero fazer a distribuição eletrônica do cálcio. O cálcio, número atômico 20, onde é que eu descubro o número atômico? Tabela periódica, beleza? Se eu estou falando de um átomo, eu tenho que preencher a quantidade de elétrons. Só que um átomo ele é eletricamente neutro, então a quantidade de prótons, que é o número atômico, é a mesma de elétrons. Então se tem 20 prótons, automaticamente tem 20 elétrons. Faz a distribuição eletrônica do cálcio, como é que fica? Seguindo o diagrama de Linus Pauling, 1S2, depois 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Bom,
Vamos verificar se realmente deu 20, ó. 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com 2, 20, beleza? Então 2, 4, 10, 12, 18, 20. Bom, essa daqui é a distribuição convencional, mas como eu falei para vocês, hoje nós estamos aqui para aprender também essa distribuição por camadas. Como que ficaria a distribuição por camadas? Lembra, eu tenho 7 níveis, né? Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6 e nível 7. Quando eu chamo de nível, eu uso o número. Porém, se eu chamar, por exemplo, camadas, eu tenho que utilizar o quê? Letras, não é? Então o nível 1 é o equivalente à camada K. O nível 2 é o equivalente à camada L. O nível 3, a camada M, depois N, O, P e por fim o último nível 7 que corresponde à camada Q. Beleza? Bom, como que ficaria a distribuição por camadas? É você pegar esses níveis, né, e ver quantos elétrons que está abrigando em cada camada. Então, por exemplo, ó, nível 1, que é esse primeiro aqui. Nível 1 não é correspondente à camada K? Isso. Então na camada K nós temos quantos elétrons? Na camada K, que é esse nível 1, eu tenho 2 elétrons, não é? Então na camada K são 2 elétrons. A camada L corresponde a qual nível? Nível 2, não é? Então no nível 2 eu tenho aqui, ó, 2s2 e 2p6, não é? Então ó, na camada L, ao todo eu tenho quantos elétrons? 2s2 com 2p6, 2 com 6 são 8. Isso. Depois eu já vou para o nível 3, 3s2 e o 3p6. Não é isso? E o nível 3 equivale à camada M. Então, ó, na camada M eu tenho 3s2, 3p6, 2 com 6 são 8. Isso, são 8, beleza? Bom, e o próximo nível aqui é o nível 4. E o nível 4 já corresponde a qual camada? Camada N. Nessa camada N eu tenho quantos elétrons? Isso, 2. Então, ó, aqui nós temos a distribuição eletrônica convencional. Aqui nós teríamos a distribuição eletrônica por camadas. E como seria a distribuição eletrônica por subnível? Aí é o seguinte, você vai ter que levar em consideração, né, cada nível e o total da distribuição eletrônica desse átomo que nós acabamos de fazer. Então, por exemplo, aqui, ó, são 4 subníveis, né? Então vamos supor, no subnível S, ao todo dessa distribuição eletrônica tem quantos elétrons em cada subnível S? Então vamos lá, ó. Eu tenho um S2, esse aqui é subnível S. 2s2, subnível S. P não, por enquanto não. Vamos considerar só os S primeiro. Aqui também é S, aqui também é S. Ó. Onde é S eu vou fazer uma estrelinha. Uma estrelinha não, um asterisco. Então, ó, asterisco, aqui também é S asterisco, aqui também é S asterisco. Certo? Então, ó, considerando todos os S que nós temos dessa distribuição eletrônica, ao todo são quantos elétrons? 2 com 2, 4. Com 2, 6, com 2, 8. Então, ao todo, ao longo dessa distribuição eletrônica do átomo cálcio, os subníveis S abrigam 8 elétrons, né? 2 com 2, 4, com 2, 6, com 2, 8. Beleza. O próximo subnível pela sequência qual? O P. Isso. No subnível P, ao longo dessa distribuição eletrônica, nós temos quantos elétrons? Beleza? Ó. Onde era S eu fiz asterisco, certo? Onde é P eu vou fazer um tracinho, ó. Onde é P é tracinho, ó. Então aqui é P tracinho e aqui também P tracinho. Ao longo, né, os subníveis P estão abrigando 6 com 6, isso, 12 elétrons. 12 elétrons. Beleza, galerinha? Tudo bem? Bom, além disso, nós também podemos representar esse átomo. Como que nós faríamos, então, para representar esse átomo, certo? Todo átomo é composto por um núcleo, certo? E entre os núcleos tem as camadas, entre o núcleo tem as camadas, né? E os subníveis, não é? Então, ó, nível 1, entre o nível 1 e o nível 2 nós temos os subníveis S, P, D, F. Nível 2, então vou colocar aqui, ó, nível 1, nível 2, aí S, P, D, F. Nível 3, S, P, D, F. Nível 4, S, P, D, F. Nível 5, e isso até o sétimo, certo? Porque são 7 níveis de camadas eletrônicas. Então, ó, só arrumando aí um pouquinho, porque nós vamos precisar de um espaço aqui, beleza? Aqui, nós vamos precisar de espaço. S, P, D, F. S, P, D, F. S, P, D, F. S, P, D, F. Bom, nós podemos representar como que fica então esse átomo de cálcio. Eu vou colocar aqui, ó, o átomo de cálcio, beleza? O que nós temos no átomo de cálcio? No nível 1, subnível S, nós temos 2 elétrons. Nível 1, subnível S,
2 elétrons. No nível 2, eu tenho 2 aqui, ó, certo? No nível 2, subnível S, eu tenho 2 elétrons. Nível 2, subnível S, eu tenho 2 elétrons. Nível 2, subnível P, eu tenho 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nível 2, subnível P, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Nível 3, subnível S, 2 elétrons. Nível 3, subnível S, 2 elétrons. Nível 3, subnível P, 6 elétrons. Nível 3, subnível P, 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o nível 4, subnível S, 2 elétrons. Então, ó, nível 4, deixa eu arrumar aqui. Nível 4, subnível S, 2 elétrons. E assim nós temos o desenho, então, de como ficam arranjados os elétrons no átomo de cálcio. Beleza? Tudo bem? Pausa. Beleza, galera? Vamos lá? Bom, para a gente finalizar essa parte de distribuição eletrônica, eu já vou pegar um exercício que tem lá na página 42, certo? Eu vou fazer um, depois vocês vão tentar fazer o restante, que é o exemplo desse primeiro que eu vou passar. Tem assim, ó, o primeiro exercício da página 42. Escreva a distribuição eletrônica dos átomos e faça os esquemas de suas eletrosferas. Beleza? Então, ó, o primeiro aí, letra A, alumínio, número atômico 13. Vamos lá, fazer a distribuição eletrônica? Mas vamos com açúcar, né? São 13 elétrons que eu tenho que preencher, então vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, para, né? Sempre na distribuição eletrônica todo cuidado, porque, ó, conta quantos elétrons tem pra gente não, né, exceder a quantidade. 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12. O próximo seria o 3p6, mas como eu já tenho 12, eu só preciso de um para completar os 13 que eu preciso, não é isso? Então, ó, tá aqui a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, totalizando 13 elétrons. Bom, vamos fazer a distribuição por camada. Na camada K é a mesma coisa que nível 1, nós temos 2 elétrons. Na camada L é a mesma coisa que nível 2, juntando tudo nós temos 2 com 6, 8 elétrons. E na camada M, que é o equivalente ao nível 3, nós temos ao todo 2 com 1, 3 elétrons. E por subnível, no subnível S, ó, aqui é S, aqui também é S, aqui também é S. Ao todo são 2, 4, 6 elétrons, certo? E no subnível P, vou fazer aqui, ó, bolinha, P e P. São 6 com mais 1. No subnível P, ao longo da distribuição eletrônica do alumínio, nós temos 7 elétrons. Fazendo o desenho de como representaria, né, como ficaria representado o átomo de alumínio, nós teríamos o quê? Núcleo do alumínio, certo? Ele tem 1, 2, 3 níveis, não é? 1, S, P, D, F. 2, S, P, D, F. 3, S, P, D, F, não é isso? Bom, no nível 1, subnível S, 2 elétrons. Nível 1, subnível S, 2 elétrons. Certo? Depois, nível 2, subnível S, 2 elétrons. Nível 2, subnível P, 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois, nível 3, subnível S, 2 elétrons. Nível 3, subnível P, 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, galerinha? Super fácil, super de boa. Bom, terminem os exercícios. Fiquem com Deus. Bons estudos.